O dicionário define o indivíduo estoico como aquele que se mostra impassível ou resignado perante a desgraça ou adversidade. 2. Indivíduo austero e rígido quanto a seus valores e princípios. E 3. Adepto ou estudioso da filosofia estoica. O estoicismo é uma filosofia. E este é apenas o primeiro vídeo sobre estoicismo que vou trazer aqui no canal. Primeiro, Manual de Estoicismo, do autor Aldo Dinucci, que é um estoico, a partir da terceira definição, alguém estudioso dessa filosofia, publicado pela editora Auster. Eu sou Versus e você está no... O estoicismo, ele acredita que a ordem cósmica é essencialmente boa e bela. É a mesma ideia de que Deus é perfeito, ele é divino, de que a natureza sabe o que faz, você pode trocar os nomes. Inclusive, no próprio livro, os filósofos, os estoicos, se referem e usam Deus, deuses, a natureza, o cosmos, vários nomes para a mesma ideia. O que o estoicismo acredita? Que o ser humano ele vive de maneira plena, sempre viverá de maneira plena, enquanto ele seguir a ordem divina, enquanto ele seguir a sua natureza, enquanto ele cumprir o papel a qual ele foi criado para cumprir. E isso vai em várias camadas. Tudo tem um propósito divino. Enquanto você seguir o caminho que você deve seguir, que Deus te deu para seguir, você viverá bem. Você deve aceitar aquele seu papel. Sempre que você sair da linha, ou seja, você pecar, você querer, entre o tal do pecado do orgulho, de eu sei mais, eu vou fazer diferente, eu não vou cumprir com meus papéis, com os meus deveres, você vai sofrer. Tanto é que uma das crenças do estoicismo é que a vida é sofrimento. Então, o sofrimento ele é inevitável no nível de que não há vida sem sofrimento. Mas e de que ele é evitável, de que a maior parte do sofrimento humano individualmente é porque aquele indivíduo não segue a lei cósmica. É aquele ser humano que vive por próprio prazer, é escravo dos próprios vícios, é aquela pessoa pecadora. Ela é egoísta ao invés de ser altruísta, ela se deixa ser consumida pela ira, pela inveja e deixa maus sentimentos guiarem ela ao invés dos bons sentimentos, ou seja, as virtudes guiarem essa pessoa. Tanto é que o estoicismo, assim como outras fés, é muito interessante. A virtuosidade te conecta com o divino, é algo transcendental, você ser genuinamente virtuoso, que é uma luta diária em que o ser humano ele é imperfeito. Então, o estoicismo não se difere muito, entre outras coisas, mas também tem suas próprias particularidades. Como é o caso do que eu falei no início, de o estoico. O que o estoico aceita? O sofrimento ele só é legítimo quando ele é interno, quando ele é você com você mesmo. Porque a única coisa que você pode controlar é você próprio. Então, muitas pessoas elas sofrem porque elas querem controlar o que está fora do controle delas. Quer controlar as outras pessoas, quer controlar como a realidade é moldada em todos os níveis. Quer moldar a psicologia humana, a biologia humana, a sociedade. A pessoa que carrega a crença de eu posso mais e eu posso controlar tudo, ela sofre. Por isso que as pessoas... É isso que um dos pontos importantes que os estoicos falam. O que é externo a você não é problema seu.
A ideia, trabalhe, não se deixar ser afetado pelo que é externo. Não está sob o seu controle, não tem como você. A única coisa que você pode controlar é a si mesmo. E aquele que é mestre de si mesmo torna-se um mestre da própria vida. Então vamos a um pouco a história, depois vou passar um pouco mais esses conceitos. O fundador do estoicismo foi Zenão de Sítio, que tem essa imagem aqui dele. A partir daí, o próximo estoico mais importante foi o Crispo de Solis. Ele é considerado o próprio segundo fundador do estoicismo. Aí o terceiro mais relevante é o Diógenes da Babilônia. Foi ele que apresentou o estoicismo aos romanos. Então, esse é um ponto interessante. O estoicismo nasceu na Grécia, mas ele cresceu mais em Roma, nas mãos dos romanos. E o estoicismo também acredita na lei de Talião, que é a ideia do olho por olho e dente por dente. Isso é justiça verdadeira, entendeu? O que faz muito sentido. A pessoa deve sofrer, deve ser punida da mesma maneira como ela cometeu esse crime, do mesmo modo como ela pecou. Então a ideia é o quê? Aquele que comete o pecado da ira deve ser punido com ira. Aquele que comete o pecado da inveja deve ser punido com inveja, entendeu? A pessoa é o... A ideia do com ferro fere, com ferro será ferido. Você vai pagar na mesma moeda. E a lei cósmica, ela se estabiliza desse jeito. Você recebe exatamente o que você merece. Aí então, o próximo mais relevante, anos depois, foi o Lúcio Aneu Sêneca. E o Sêneca é uma das maiores vozes entre aspas, né, do estoicismo. Tanto é que eu tenho o livro dele. Eu vou trazer vídeo aqui no canal, que ele é um dos mais relevantes. Aí ele menciona o Marco Aurélio, que eu também tenho o livro aqui. E vou trazer um vídeo só para falar do Marco Aurélio. O Epicteto é outro também. A filosofia estoica se divide em 3 partes: a física, a lógica e a ética. A física nos diz o que o mundo é e como se formou. A lógica nos ensina tanto a organizar nosso discurso sobre o mundo através de classificações e demonstrações cogentes, como nos defender de sofismas, que são falsas verdades, mentiras, falácias. Atualmente a gente chama de fake news. E falsas aparências através de seu estudo e detecção. E a ética nos mostra em cada caso e para cada um qual é a ação adequada a se empreender, como podemos nos harmonizar com a nossa natureza interior. O conhecimento adquirido e ordenado pela alma racional se subdivide em virtudes. Cada virtude reúne conhecimentos acerca de como lidar com as coisas exteriores. A sabedoria é o conhecimento do que é necessário fazer ou não e do que é indiferente. A temperança é o conhecimento das coisas que devem ser buscadas ou evitadas e das coisas indiferentes. A justiça é conhecer qual parte cabe a cada um. A coragem é o conhecimento sobre o que é preciso temer ou não. Sabedoria, temperança, justiça e coragem juntas perfazem as 4 virtudes cardeais. O teorema fundamental da ética estoica é a distinção entre o que é bem, o que é mal e o que é indiferente. Para os estoicos, apenas a sabedoria é um bem e apenas a ignorância é um mal. As coisas externas são indiferentes. O Zenão de Sítio, o primeiro fundador do estoicismo, ele diz que a vida humana é viver em conformidade. A virtude basta para a felicidade. Também diz isso. Foi o que eu já mencionei. Se você aceita, aquele que aceita, o estoico é aquele que aceita a realidade como ela é.
aprende como que ela funciona, usa da justiça para ver o que cabe a cada um e, e usa da temperança para distinguir o que ela deve buscar e o que ela deve evitar. Então, busque a virtude, você viverá bem. Busque o pecado e você viverá mal. Acaba sendo simples no sentido de entender, não é difícil entender o estoicismo, mas com certeza é difícil aplicar. Principalmente quanto mais viciado no pecado você for, mais difícil vai ser você quebrar esses pecados e se tornar virtuoso. Mas se você começou desde cedo, se você teve uma boa educação do seu pai, da sua mãe, que ficaram em cima e te instruíram. No estoicismo, o humano é parte integrante da natureza, diferenciando-se dos demais seres naturais por sua racionalidade, pela qual ele pode conhecer as coisas do mundo. Entretanto, essa mesma capacidade de gerar conhecimento e uma vida conforme a natureza pode submergir na ignorância, uma ignorância tal que o humano, ao invés de se harmonizar com a divindade, acaba por se opor a ela, vivendo de forma contrária à natureza e se afastando da felicidade. E o livro continua com muitas partes grifadas, muitas partes relevantes. Então, o manual do estoicismo, para você aprender o que é o estoicismo, também é um manual aqui de como ser um estoico, de como viver de maneira estoica. Então ele dá exemplos e tem no final do livro tem instruções de você fazer um caderno de estoicismo, ele dá um nome específico aqui, mas nada demais, em como você aplica esses ensinamentos, pratica eles e vai indo para o caminho da virtude e se afastando do caminho do pecado, que é a maneira mais simples de explicar do busque a virtude, você encontrará a felicidade, você encontrará a vitória, a conquista, a plenitude, e se afaste do pecado, do vício, que é o que traz a dor, a tristeza, a raiva. Então é tanto um manual para você que é ficou curioso, quer estudar o estoicismo e saber o que se trata, basta esse livro. Você quer aplicar na sua vida, quer se tornar um estoico, também esse livro. E se você quiser tanto estudar mais ou ter mais material para se tornar um estoico, aí você vai para os livros dos maiores estoicos. Marco Aurélio, o Sêneca, que tem 2 livros, inclusive, que tem um aqui só de cartas selecionadas do Sêneca, o Epicteto e Plutarco. Esses são os maiores expoentes do estoicismo. Mas também pode ficar com um livro só. E é um livro de 140 páginas. Direto ao ponto. Eu sempre recomendo livros assim. Tem muitos livros grandes que falam e não dizem nada. E tem uns que são concisos. E mesmo concisos, eu fui capaz de tornar ele mais conciso ainda, grifando as partes relevantes. Pelo menos as mais relevantes para mim. E no final desse livro, ele ainda traz uma coletânea de ditos célebres para reflexão e memorização. Então aqui é um conciso do conciso. Ele traz as frases de vários estoicos. É uma filosofia de vida muito prática, sabe? Sim, ela estuda como outras filosofias, os segredos do divino, mas o foco é viver melhor. Viver torna você mais resiliente, mais forte. Poucas coisas vão te afetar. Então vou finalizar o vídeo com uma das frases que eu grifei aqui. A vida se divide em 3 períodos: o que foi, o que é e o que será, dos quais breve é o presente, duvidoso o futuro, certo o passado, pois a fortuna perdeu seus direitos sobre este último, já que não pode retornar por decisão alguma.